Olá, mais uma live aí, uma live surpresa. Não avisei ninguém, porque é assim que dá certo. É a live surpresa que dá certo. Hoje eu vim falar aqui de um conteúdo que eu sei que tem muita gente aqui que tá com dúvida sobre o que é alma, como é que funciona esse conteúdo. Bem-vindos, live surpresa. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre almas, sobre conteúdos da alma, sobre como é que funciona. Deixa eu escrever aqui, live surpresa. Conteúdos da alma. Vou fixar aqui para que vocês possam entender sobre o assunto que nós vamos discorrer aqui hoje. Então, bem-vindas. Eu sei que vai chegar mais gente, vai ter aqueles que assistem depois. Sou a Andréia, para quem não me conhece, tem gente nova aqui, né? Me deu um oizinho, oi Ivan, bem-vinda, live surpresa. Gente, eu tô gostando assim, porque eu acho que assim pega vários horários e aí pega oportunidades, pessoas que às vezes não conseguem estar à noite, assistir dias, às vezes está no horário do almoço, e assim nós vamos. E nós vamos discorrer aqui sobre a alma, afinal, o que é a alma, né? Porque existe uma confusão aí entre as pessoas do que é a alma, o que é o espírito, o que é a psique. Então, a gente, às vezes, por não saber, né, por ser um assunto que ainda é novo ainda, então, às vezes, as pessoas, elas confundem ainda e tende a levar o quê? Para esse lugar do espiritual, e eu vim hoje explicar um pouquinho sobre esse conteúdo. Então, ou como nós estamos discorrendo sobre o assunto da criança ferida, e os conteúdos que existem no subconsciente, né, no inconsciente, e conteúdos da alma. O conteúdo da alma e o conteúdo do subconsciente é praticamente a mesma coisa. Na verdade, assim, existe o olhar da psicologia, que tem a psique, que tem as coisas da mente, e o conteúdo da alma. Mas, na verdade, a alma e a psique é uma coisa só, né? A única coisa que acontece é que existem dentro ali da mente setores, né? Vamos dizer, eu tô falando algo para vocês, a mente de vocês está aqui analisando. Será que eu deixo entrar esse conteúdo que ela tá me falando? Porque aí quando esse conteúdo ele é aceito pela mente, ele desce para a alma e aí sim ele pode fazer um efeito dentro dessa alma. Então, um exemplo num curso, numa terapia, que primeiro o que vai acontecer? Primeiro a sua mente vai analisar aquele conteúdo que ele está recebendo, né? E depois vai deixar com que desça na alma. Quando eu aceito esse conteúdo, quando eu deixo que ele entre a minha alma, ali ele pode fazer um movimento e emergir uma cura, emergir um sentimento ali dentro da minha alma. Então, a gente está falando aqui sobre criança ferida, sobre as memórias dessa criança e como que fica dentro da alma. Então, aqui é um assunto que a gente fala de alma, então a gente fala desse conteúdo da alma que fica denso, que a gente vai revivendo essas memórias aí no decorrer da nossa vida. Então, imagina que você era uma criança, acabei de assistir um filme lindíssimo, depois vou recomendar nos meus stories, que é Uma Linda Vida, que fala sobre o conteúdo da alma e como que ele nos influencia mesmo na vida adulta. Então, imagina que nós temos toda essa memória de alma, memória no inconsciente e às vezes até no consciente onde está guardada. Eu, às vezes, constelo algumas pessoas e elas falam assim, nossa, eu não lembro da minha infância. Eu realmente não lembro desse episódio. Na verdade, o que a psique faz? Ela protege a gente de uma memória ruim. Então, para que eu não tenha uma memória de dor, para que eu não sofra por aquele momento, por aquele episódio, ela cria uma proteção para que eu não sofra. Então, ela vai fazer o quê? Vai fazer com que eu esqueça. Mas aquele conteúdo, ele existe ali na alma, ele continua ali, guardadinho ali dentro daquela memória. E lá na frente, na vida adulta, quando eu chegar num determinado momento, eu vou me deparar com esse conteúdo que tá excluído, negado, rejeitado. Porque, na verdade, assim, as coisas da constelação, a gente vai o quê? Olhar para esse conteúdo. A gente vai lidar com o conteúdo que está excluído, negado, rejeitado. Mesmo assim, mesmo que eu ache que eu não lembro, ou que realmente eu não lembro, ele está ali dentro da minha alma, guardadinho esse conteúdo. Então, a gente vai entender
Como é que funciona esse olhar para dentro da nossa alma e esses conteúdos que estão guardadinhos aqui dentro, tá? Bom, se alguém tiver pergunta, né? Temos 2 pessoas aqui na live. Maravilha! Quem assistir depois, eu espero que assistam, que vai ser um conteúdo riquíssimo para muito entendimento, porque as pessoas têm essa confusão de não saber distinguir, né? Então, as pessoas, elas entendem o quê? Que nós temos a mente, a alma e o espírito, mas a mente e a psique é uma coisa só. Então, nós somos compostos por 3. Gente, minha unha tá um horror, não olha pra minha unha. Nós somos compostos por corpo físico, a nossa alma, que é o nosso sentimento, as nossas emoções, e o nosso espírito. Então, imagina que a alma e o espírito, eles ficam assim, ó, lá dentro. O espírito, a alma é que faz o espírito colar no corpo. Então, por que a minha alma tá aqui? Porque a minha alma, ela está colada no corpo. Que honra, né, Ivan? A alma, ela faz o quê? Com que o meu espírito, então ela intermedia, aqui é o meu corpo, aqui no meio tá a minha alma e aqui tá o meu espírito. Então ela intermedia para que o espírito fique aqui dentro do meu corpo. Então a alma é onde eu sinto, é onde tem as minhas memórias de dores, de alegria, enfim, as memórias da nossa família. Então por isso que quando a gente constela, a gente vai falar o quê? Nós vamos olhar para a memória da alma. Por quê? Eu sou uma alma que faço parte de uma grande alma, que é a minha família. Então, imagina que eu sou participante de uma alma, que é a minha família, e eu tenho uma alma que participa dentro dessa família. Então, por isso que quando a gente constela, a gente olha para essa memória do sistema familiar na alma. Então, quando a gente vai para o campo, o que a gente está acessando? A memória desse conteúdo dessa família, que é um conteúdo que foi negado, excluído, rejeitado. Então, a gente vai olhar para esse conteúdo que está dentro dessa alma. Então, só para que fique claro, para quem está chegando, bem-vindo. Nós somos compostos por corpo, alma e espírito. A função da alma é de fazer com que esse espírito fique no corpo. Então, a alma e o espírito, eles ficam assim, ó. Entendem? E aí, o que acontece? O espírito, ele é muito sutil. O espírito, ele pela visão psicanalítica, aquilo que nos impulsiona para frente, para concluir nossas metas. Ele é o espírito, ele é masculino. Então, um exemplo. Aqui acho que só tem mulher, né? Eu tenho um corpo feminino, uma alma feminina e um espírito masculino. Então, são 2 energias femininas para um masculino, que é o meu espírito. O que esse espírito faz? Ele que vai me dar o impulso para ir para frente, ele que vai me direcionar para as minhas metas. Só que ele é muito sutil. Então, o que isso quer dizer? Eu só consigo ouvir o que o meu espírito tem para me dizer, que na psicanálise funciona muito como a intuição, né, que é o espírito, porque ele é muito sutil, quando eu consigo lidar com o conteúdo da alma e aí eu consigo ouvir o que esse espírito está falando. Por quê? Quando eu estou com densidade nessa alma, com memórias de dor, enfim, eu vou me mover por quê? Pela alma. Então eu vou me mover, nós falamos até no mundo espiritual que é uma fé almática, que é uma fé movida pelas memórias de uma alma. E o espírito, como que eu escuto o meu espírito? Quando eu já lidei com os conteúdos dessa alma e aí eu consigo ouvir o que o espírito tem para me dizer. Aí eu faço o quê? Eu me calo. Eu fico assim quietinha. Aqui a gente ensina bastante no momento da pessoa ficar em silêncio. Quem constela comigo fala, olha, fica quietinha. Porque o espírito, ele é sutil. Só que eu fiz um desenho aqui pra vocês, ó. Espero que vocês gostem dessa live, porque, gente, tá demais. Então, vamos lá. Imagina aqui a mente, tá? A mente. Isso aqui, com todo esse conteúdo rosa, é a alma. Esse daqui, tudo isso daqui é o quê? Conteúdo negado, excluído, tudo isso. E o espírito é essa bolinha aqui, ó. Só que aí, pra me chegar no espírito, na voz do espírito, eu preciso lidar com todo esse conteúdo que tá aqui. O que é esse conteúdo que tá aqui? Então, vamos lá imaginar. Vamos supor que eu, como criança, que a gente tá falando da criança,
Sofro a rejeição, sofro o abandono, abuso, sofro, de repente, sei lá, todas as memórias que pode ter acontecido numa infância. Eu falo muito no workshop também sobre o amor interrompido, sobre esse movimento de pedir amor para os meus pais, para minha mãe. E a minha mãe, como ela é uma mulher que ela não teve nutrição, ela não conseguiu me nutrir. Então, o que eu cresço? Eu cresço uma criança com essa falta, com memórias, com essa alma, o quê? Eu fiz um movimento de amor para minha mãe e a minha mãe não estava ali. Então, tudo isso vira o quê? Conteúdo na alma. Então, qual que é a intenção de uma constelação? Mostrar para você a investigação dentro do campo, né? Para mostrar qual é a dinâmica da sua alma. Então, como é que a sua alma está se movendo? Baseado em qual ferida? Por isso que alguém vai chegar e vai falar assim: ah, André, eu quero olhar tudo. Tudo não dá. Por quê? Porque a alma, ela lida com um conteúdo por vez. Mas vamos supor que, de repente, a sua questão de relacionamento, sua rejeição que você sente no relacionamento, esteja ligada à rejeição que você sente com os seus pais. Então, você consegue olhar dois temas de uma vez só numa constelação. Sempre vai emergir mais que um, mas não dá pra olhar tudo. Por quê? Por camadas. Então, imagina aqui que isso aqui são camadas, ó. Camadas de memórias de que foi excluído, negado. Aí aqui, ó, a gente vai acessar, imagina, a primeira camada, do que tá aqui mais superficial, do que a sua alma consegue lidar. Então, esse é o olhar da constelação. Então, a gente vai fazer o quê? Vai diluir essas bolinhas, diluir esse conteúdo e chorar. Por isso que a gente fala o quê? Chora. Porque através do choro, você dilui uma dor. Através do choro, você desfaz um conteúdo na alma. E aí, como que faz pra chorar, André? Eu não consigo chorar, eu não consigo... Às vezes assistindo um filme, às vezes numa terapia. O choro tem que ser consciente. Então, que conteúdo eu estou chorando hoje? Estou chorando qual conteúdo? Conteúdo, um exemplo para quem constelou. Esse conteúdo, um exemplo que emergiu no campo. Eu vou chorar consciente esse conteúdo. Chorar, 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 chorar. Até secar essa alma. Imagina que ela fica o quê? Pesada dentro de nós, com uma roupa molhada. A roupa, quando tá molhada, ela fica muito pesada. Imagina que as pessoas se movem por aí com essa roupa dentro. Então, qual que é o papel desse olhar do choro? Torcer toda essa alma, ela ficar levinha e ela poder fluir. Por isso que a gente fala, quem constela fica mais leve. Porque constela, vê um conteúdo que está negado, excluído, e aí depois pode ir para outro conteúdo. Depois que faz um movimento de alma dentro daquele que foi constelado, vai para um outro conteúdo para ser constelado também. Esse é o olhar da constelação, que traz uma investigação no campo olhando por esse conteúdo da alma, ok? Agora, o que a gente vai aprender no workshop? A gente vai começar o quê? Eu vou trazer várias dinâmicas, se você se identificou em, de repente, algum conteúdo que eu postei, rejeição, abandono, amor interrompido, de repente, alguma coisa que você olhou e falou assim, eu acho que eu sou assim, eu acho que esse conteúdo conversou comigo. Dentro do workshop vai ter o quê? Entendimentos para que você possa falar o quê? Eu acho que realmente eu estou com a minha criança ferida. E aí você identificar dentro de você essas memórias, né? Vai ter exercícios lá, para que você faça exercícios sistêmicos e você inclua, né? Você chore, você inclua e dê um lugar de pertencimento para essa criança, de acolhimento. Por isso que eu falo criança acolhida, adulto seguro. Mas existe outro caminho? Só chorando todo esse conteúdo que está dentro da alma. Então, o workshop, vamos se dizer que, Andréa, nunca constelei, ou já constelei, já vi que é a minha criança, enfim. Posso fazer workshop? Pode fazer. Também nunca constelei, posso fazer? Pode fazer, porque eu garanto que a grande maioria das pessoas tem um conteúdo negado, excluído e rejeitado da infância. Então, é esse olhar que nós vamos trazer dentro do workshop, tá? Que é esse conteúdo da alma. Então, lá eu vou trazer algum olhar da psicologia, bem breve, dessa relação da mãe e do bebê, como é que o bebê sente a rejeição ali no útero ainda, porque, na verdade, o bebê, ele é o quê?
ele tem o corpo junto com a mãe. Então imagina, tudo que a mãe sente, o bebê sente. E eles ficam nessa ligação simbiótica que a psicologia traz até os 24 meses. Então imagina que essa criança, mesmo que a mãe não fale, ela sente tudo. Tudo que essa mãe sentiu, esse bebê sente. Fala, nossa, André, mas a minha mãe, ela não me criou, ou eu sou adotada. Principalmente porque sofre o amor interrompido, sofre a dor do abandono. Então, para sempre, né, você tem essa memória da alma, né, tanto da sua mãe quanto do seu sistema familiar. E é esse olhar que nós vamos trazer. Estava até conversando com uma amiga e ela estava falando como que ela está trazendo reencontro com a família do pai dela, com a qual ela nunca teve contato. E como ela é parecida com eles, que ela falou assim, nossa, que engraçado, eu sou tão diferente da minha família, da minha mãe, e olha como eu sou parecida com a família do meu pai. E isso, não só nesse jeito, enfim, que ela falou, eu sou muito emotiva, enfim, mas nesse olhar dela falar o quê? Eu faço parte dessa alma, tanto da minha mãe quanto do meu pai, e eu carrego essas memórias dentro de mim. Então, o que vocês vão conseguir fazer? Organizar e nomear. Por quê? Porque muitas vezes eu estou vivendo uma ferida sem conseguir entender qual que é a ferida e eu não consigo, um exemplo, André, a minha vida financeira não flui, eu não consigo, um exemplo, eu não consigo ser assertiva nas minhas decisões. Por quê? Porque, na verdade, quando eu estou ferida e com esse conteúdo na alma, eu me movo pela alma. Então, eu sou almática, que nós falamos. Então, você vai tomar decisões baseado numa dor. Então, através dessa dor, você toma decisões. E aí são decisões onde eu escuto o meu espírito, porque o espírito, o que ele quer fazer? Vai pra frente, minha filha, é pra frente que se anda. Não é pra trás, não é olhando o conteúdo que já passou. Só que a nossa alma, não. Ela fica parada lá. Quando a gente constela, normalmente é muito comum o bonequinho virar pra trás. Ou assim, ou pra trás totalmente, ou pro lado direito, ou pro lado esquerdo. Por quê? São os conteúdos que a alma tá olhando, que a gente vai constelar o quê? O movimento da alma. E o movimento do espírito, pra frente. Raramente alguém olha pra frente. Raramente alguém vai andando. Acontece, né? Mas, normalmente essa pessoa está com conteúdo olhando sempre pro passado. Porque a alma, ela sempre vai querer o quê? Primeiro, ela vai querer pertencer. Então, vamos supor que eu fui abandonada, eu fui rejeitada. O que essa alma vai querer? Ela vai querer pertencer dentro do meu sistema familiar. Então, de qualquer forma, essa alma, mesmo que eu fale que não, nada a ver, eu já resignifiquei, eu já perdoei, mas quando a gente constela, não é isso que emerge, é que a alma dela ainda quer pertencer ao olhar da mãe, ao sistema familiar do pai, enfim, ela tem essa memória de dor. E o espírito, ele quer que a gente vá pra frente. O espírito, ele é aquilo que nos impulsiona, é o masculino. E com essa energia masculina, ele nos direciona. Que pela psicanálise, nós falamos que é o quê? O ânimos, que é a energia masculina, que é a energia que nos manda pra frente, que é a energia da intuição. Então, quando eu estou muito almática, eu não consigo ouvir minha intuição. Mas aí, quando eu consigo lidar com o conteúdo interno que tá guardado aqui, choro isso, essa alma fica levinha, aí o espírito pode falar. Aí você se cala, porque uma coisa muito difícil é a pessoa se calar, fica quieta, intencional. Eu preciso ter os meus momentos de silêncio. E silêncio como? Sem ninguém, sem TV, sem celular, nada. Intencional, sem fazer nada, sem me movimentar, não. Sentar e ficar lá. Primeiro, é uma briga interna, porque a alma, ela não quer parar. A alma, ela quer estímulo, estímulo, estímulo. Aí, daqui a pouco bate pé. Ah, não, mas acho que eu vou comer alguma coisa. Não, mas acho que eu vou beber. Não, é você realmente conseguir parar. E ficar lá se ouvindo. Falar assim, o que eu estou sentindo? Começar primeiro a nomear os sentimentos. Nomear aquilo que está emergindo de você. E depois, quando você precisa tomar uma decisão, o espírito vai conseguir te falar. Olha, esse caminho não é bom. Ou essa amizade não é boa. Olha, esse relacionamento já acabou e você não quer admitir. Olha, esse homem tá mentindo pra você.
Só que a gente faz o quê? Ah, não, é coisa da minha cabeça. Porque eu não desenvolvi essa escuta do espírito. Essa ligação. O meu espírito, ele não consegue falar comigo e eu não acredito. Porque no fundo eu acho que é coisa da minha cabeça. Ah, eu acho que é coisa da minha cabeça porque... Ah, não tem nada a ver. Só que o espírito sabe. O espírito sempre sabe. Só que a gente vai o quê? Sendo movida pelas dores. Então, vamos supor que numa relação, acontece muito, por exemplo, o cara tá mentindo. E a informação fica no campo dessa relação. E aí, essa mulher não quer se negar e o espírito faz o quê? Melhor você olhar pra essa relação. Melhor você... Ah, não, coisa da minha cabeça, eu sou doida. É isso que eu sou. Mas... quando eu consigo e confio em mim, e confio naquilo que eu desenvolvi dentro, eu sei que é verdade. Eu sei o que é verdade. Então, imagina que esse espírito, ele quer falar, ele quer se comunicar, ele quer enviar. Então, para os negócios, na vida financeira, fala, olha, esse negócio, acho que essa sociedade não vai rolar. Confie na intuição, confie na intuição. Mas quando eu consigo desenvolver uma intuição? Quando eu estou com o meu conteúdo negado, excluído, que eu já consegui lidar com ele, aí eu consigo escutar a minha intuição. Porque até lá eu fico, não, essa coisa na minha cabeça, tô louca. Entenderam, gente? Já entrou gente, já saiu. Entenderam o que é conteúdo de alma? Alguém tem alguma pergunta? Porque eu gosto de live assim, curta, objetiva. Se tiver pergunta, a gente já responde. Não vamos ficar enchendo aqui, porque tem assunto, viu? Se deixar, vou, mas eu gosto de ser. Eu vim falar sobre conteúdos da alma. E as pessoas ficam, o que é o conteúdo da alma? A alma tem a ver com o espiritual? Não. A alma tem a ver com o quê? As emoções. O que é do espiritual? O espírito. Então, um exemplo. Quando eu, só pra gente fechar. Quando eu me curo na minha alma, quando eu consigo lidar com esse conteúdo, o meu espírito, ele vai querer que eu me conecte a uma vida espiritual. Aí você vai escolher qual é o caminho que você vai seguir. A Deus, enfim, a uma outra religião. Mas o fato é que quando eu lido com conteúdo de alma, o meu espírito tá bem leve. E ele vai me direcionar o quê? Para olhar para minha vida espiritual. Então, ele vai te direcionar. Então, normalmente, quem constela, quem trabalha com constelação, escolhe um caminho. Então, vamos supor aqui. Às vezes, vocês podem ver uma consteladora que fala de coisas místicas, coisas de energia, enfim, coisas do espiritismo, coisas, enfim, vários lugares. Por quê? Porque o espírito dela convidou ela para olhar pro espiritual e ela escolheu aquilo que faz sentido para ela. Então as pessoas confundem muito constelação com espiritismo, com misticismo. E na verdade não é nada disso. É um conteúdo que a gente lida com a alma, vai lidando com os conteúdos e depois o nosso espírito ele nos convida a olhar para esse lugar. O meu caso, eu sou cristã. Eu já era cristã, antes de ser consteladora. Pra mim, o relacionamento com Deus, o que ele aconteceu? Ele, intensificou. Meu espírito falou, vambora. Agora eu quero o céu. Porque o meu espírito, ele estava sufocado pela minha alma. Porque, na verdade, eu estava numa fé almática. Então, eu era uma cristã que me movia pelas dores daqui, pelas minhas faltas e não pelas necessidades do meu espírito. Então, eu ia olhando sempre pelas faltas daqui. Então, o meu espírito começou o quê? Não, minha filha, nós precisamos nos conectar à fonte, que é Deus. Então, o que eu fiz? Colei em Deus, filho. Colei em Deus porque a minha alma começou a lidar com os conteúdos dela e deixou com que o meu espírito... Ah, André, mas você não tem conteúdo? Sempre tem. Sempre vou ter e vou ter que lidar. Com o tempo diminui, né? Conforme eu vou constelando, vou fazendo aperfeiçoamento, ou quem vai fazendo curso, workshop, enfim, vai lidando com esse conteúdo e vai melhorando esse relacionamento no espiritual. Mas, André, todo mundo tem esse conteúdo, todo mundo tem. Só que aqui até fiz um exemplinho, ó. Tá vendo? Tem pessoas que tem todo esse conteúdo aqui, ó. Imagina, tudo isso aqui na aula, todo lugar. E tem gente que tem só um pouquinho. Então, tem pessoas dentro de uma família que tem um conteúdo bem leve, que ela lida com aquele conteúdo, faz 1, 2, 3 constelações e vai embora. Então,
vai de acordo com o que eu tenho dentro da minha alma. Então é isso, gente. Mais uma live delícia. Adorei estar aqui com vocês. Adorei falar sobre esse conteúdo. Espero que fique claro para quem estava aqui e para quem não assistiu depois, né? Me chamem no direct, mas eu acho que ficou super claro, né? Ficou super claro o que é conteúdo da alma. Para que a gente não misture mais as estações. E entenda que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E é isso. Beijos, até a próxima live aí. Logo, logo tem mais conteúdo pra nós. Tchau, tchau.